Em Zacarias capítulo 4, fala sobre a restauração de Israel. Ele fala que tornou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do teu sono. E me perguntou: o que vês? Olhe, eis um candelabro todo de ouro com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Uma lâmpada para cada um dos tubos que estão acima do candelabro. Em cima, um vaso de azeite. Junto a eles 2 oliveiras, uma à sua esquerda, outra à sua direita. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Não sabes tu o que é isto? Não, meu senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra em meias exclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que eu sou o Senhor dos Exércitos, quem me enviou a vós. O povo de Israel ficou durante 70 anos em exílio na Babilônia. E Círio mandou um decreto dizendo: todos aqueles que estão sendo escravizados e exilados, é tempo de voltar à sua nação. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de renovação. E quando o povo de Israel chega a Israel, eles olham tudo destruído. A nação de Israel por completa derribada. E junto a eles, o templo. E Zacarias, diante daquele problema, diante daquela empecilho, ele começa a dormir acordado. Sabe aquele momento que você está no meio de tanta destruição que você vai longe, longe. Aquele momento que você começa a relembrar em que a glória de Deus se fazia presente na sua vida. Era o que Zacarias estava vivendo. Zacarias ele estava relembrando os tempos em que a glória de Deus estava em Israel. E ele, diante daquele problema, dormindo acordado, o anjo olha para ele e fala: Zacarias, acorda. E quando Zacarias se desperta, o anjo fala assim para ele: o que você está vendo? E ele fala: candelabro. Na expressão judaica, candelabro significa a nação escolhida de Deus. E o candelabro que Zacarias estava vendo era um candelabro de ouro. Ou seja, Deus está querendo nos dizer que nós somos ouro na presença dele, que é o metal mais precioso que existe na terra. E ele fala que em cima existia um vaso de azeite. E à sua esquerda e à sua direita, 2 oliveiras. O que isso significa? Jesus ele disse da seguinte maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O azeite estava em cima do candelabro. E a oliveira estava enxertada no candelabro e enxertada no vaso de azeite. Ou seja, para a chama do candelabro se manter acesa, era necessário que o azeite viesse dos céus, passasse pela oliveira, que é o Jesus Cristo, e fosse enxertada no candelabro, que somos nós. O que eu estou querendo dizer? Que a nossa vitória não vai vir do advogado, a nossa vitória não vai vir dos nossos pais, dos nossos irmãos, a nossa vitória não vai vir das pessoas deste mundo, mas a nossa vitória vem do céu, porque o azeite está lá em cima, e é através de Jesus Cristo que esse azeite é enxertado sobre as nossas vidas. Aí Zacarias olha diante daquela situação, e o anjo fala assim para Zacarias: Zacarias, o que é isso? E Zacarias responde: não sei, meu senhor. E o anjo olha para Zacarias e fala: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está querendo dizer? Zacarias, eles quando passaram 70 anos em exílio na Babilônia, quando eles chegaram a Israel, eles olharam tudo destruído. A nação de Israel daquela forma totalmente derribada. E o que acontece? Zacarias ele olha tanto problema, que ele não sabe por onde começar. Sabe quando nós perdemos a glória de Deus sobre as nossas vidas, nós nos afastamos do caminho do Senhor, que nós fizemos tanta destruição nas nossas vidas, tanta destruição, que quando nós tentamos recomeçar, que o Senhor fala para nós restituir, restaurar e renovar, é tanto problema que nós não sabemos por onde começar. E Zacarias estava vivendo essa situação. Ele falava: eu não sei se eu começo pelas portas, pelas estribarias, pela coluna, pelo templo. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Foi quando o anjo fala para Zacarias: Zacarias, não é nem por força e nem por violência, Zacarias, é pelo meu espírito.
Às vezes nós passamos por dificuldades sobre as nossas vidas e nós achamos que é com a força bruta que nós temos que resolver, mas o anjo diz a Zacarias, não é nem por força e nem por violência, nós temos que simplesmente dobrar os nossos joelhos no chão e pedir que o azeite venha dos céus para poder solucionar os nossos problemas. E o anjo olha para Zacarias e fala: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? E eu te pergunto no dia de hoje, quem és o teu problema diante do nosso Deus? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra em meio às exclamações. O que o anjo estava dizendo? Olha, Zacarias, diante dessa destruição por completa, diante desse entulho, diante deste problema que você está vendo, eu vou arrancar tudo e vou deixar tudo plano. Por que ele fala diante de Zorobabel? Por que ele fala sobre este monte? Porque quando Israel era destruída ou escravizada, o prazer dos inimigos de Israel não era simplesmente prender Israel. Eles queriam destruir Israel por completa. Ou seja, eles destruíram tanto, e quando Israel renovava novamente, eles não arrancavam aqueles entulhos, eles construíam em cima dos entulhos. Então o que Zacarias estava vendo? Problema em cima de problema, entulho em cima de entulho. É quando o anjo fala assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra. Eu estou aqui profetizando nesse momento, dizendo que qualquer um que esteja vendo este vídeo, que o Senhor vai arrancar tudo que é problema, sabe para quê? Para reconstruir novamente do zero. E aí no finalzinho deste versículo, dessa passagem, ele fala da seguinte maneira: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que eu sou o Senhor dos Exércitos, quem me enviou a vós. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma palavra muito valiosa ao meu coração e ao seu coração. Alguns meses atrás eu estava usando crack, e no dia de hoje eu estou na presença do Senhor novamente. As pessoas que estavam em minha volta não acreditavam. Todos achavam que não tinha mais solução. Eu em si próprio falava: não tem mais jeito, não há mais uma solução. Mas graças a Eunice, aos irmãos daquela igreja que fizeram uma oração por mim, há algum tempo atrás o Senhor me restaurou, me arrancou do lamaçal do pecado, me levou para uma instituição, para um centro de tratamento, e Ele fez uma renovação. E Ele disse para mim que era para mim recomeçar a obra. Sabe por que ele fala da seguinte maneira: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que eu sou o Senhor dos Exércitos, quem te enviou a vós. Eu comecei a obra do Senhor, quem tem que terminar ela sou eu. Se você começou a obra do Senhor, continue, porque se você olhar para a esquerda e olhar para a direita, saiba que as dificuldades vão vir, mas você começou a obra, quem vai ter que terminar é você. E eu agradeço a Deus maravilhosamente pelo que Ele tem feito na minha vida. Amém?